Você já se perguntou o que acontece quando a noite cai e os segredos do escuro ganham vida? Bem-vindo ao lugar onde os medos mais profundos se tornam realidade. Prepare-se, pois o que você está prestes a ver não é apenas uma história. É uma verdade que muitos tentaram esconder. Não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Antes de continuar, lembre-se, uma vez que você cruzar essa linha, não há volta. Então, feche as portas, apague as luzes, ouça com atenção. O que está à sua frente não será facilmente esquecido. A chuva tamborilava contra o para-brisa da ambulância, uma sinfonia constante que parecia acompanhar os pensamentos de Marina. Era sua primeira noite de plantão com Gabriel, o paramédico mais experiente da equipe. Ela o observava enquanto ele ajustava o rádio, alheio à tensão que pairava no ar. "Você parece tranquila", ela comentou, mais para aliviar o próprio nervosismo. Gabriel soltou um sorriso fraco. "Com o tempo, você aprende a desligar a cabeça. Aqui, o que conta é agir." Marina queria acreditar nisso, mas a tensão em suas mãos traía sua insegurança. A cada segundo, aguardava o som agudo do rádio, chamando-os para a ação. E ele veio. Unidade Alfa, criança em parada cardíaca. Endereço na Rua Bela Vista, número 217. O motor rugiu enquanto Gabriel acelerava, e Marina conferia os detalhes no tablet. Menino de 6 anos. Pais encontraram inconsciente no quarto. "Sempre difícil com crianças", murmurou Gabriel, apertando o volante. Chegaram em poucos minutos. A casa estava mergulhada em desespero, o choro da mãe ecoando pelos corredores. Gabriel assumiu o comando, movendo-se com uma precisão quase mecânica. Marina seguiu suas ordens, entregando os equipamentos e monitorando os sinais. O corpo da criança estava frio e a respiração ausente. Gabriel iniciou a reanimação, comprimindo o pequeno tórax com ritmo firme. "Vamos, garoto." "Não hoje." O silêncio foi rompido por um suspiro fraco. O monitor cardíaco deu o primeiro sinal de vida. Marina sentiu um alívio tão intenso que mal percebeu quando Gabriel segurou a mão do menino para verificar sua pulsação. Foi nesse instante que algo mudou. O olhar de Gabriel ficou vago por uma fração de segundo, e ele pareceu prender a respiração. Um som indistinto, como um sussurro, pareceu surgir do nada. Ele piscou e sacudiu a cabeça. "Está tudo bem?" perguntou Marina. "Sim. Apenas cansaço. Vamos levá-lo." A criança foi estabilizada e transportada ao hospital. No caminho de volta, o silêncio reinou. Marina notou Gabriel olhando para a mão que segurara a do menino. Ele não disse nada, mas havia uma sombra em seus olhos que antes não estava ali. De volta à base, Marina quebrou o silêncio. "O que foi aquilo?" "Nada", respondeu Gabriel, rápido demais. "Às vezes, só precisamos respirar fundo." Enquanto ele falava, a marca invisível em sua pele começava a se formar, imperceptível sob a luz do alojamento. A base estava silenciosa, exceto pelo zumbido baixo dos equipamentos. Gabriel recostou-se na cadeira enquanto Marina terminava de organizar o kit de primeiros socorros. Ela lançava olhares ocasionais em sua direção, mas ele parecia distante, perdido em pensamentos. Então, ela começou, hesitante. Algo estava estranho naquele caso. Não estava. Gabriel ergueu os olhos, seu olhar endurecendo. "Marina, não comece." Ela desistiu de insistir, mas o desconforto permaneceu. No fundo, algo incomodava os dois, mesmo que nenhum quisesse admitir. Pouco depois, o rádio chiou novamente. "Unidade Alfa, jovem em colapso respiratório. Local, estacionamento do supermercado central." Gabriel levantou-se com um suspiro, já puxando a chave da ambulância. Marina o seguiu, agarrando a mochila de emergência. No caminho, ele manteve os olhos fixos na estrada, evitando qualquer conversa. Marina finalmente quebrou o silêncio. "Olha, sei que você está lidando com algo, mas estamos aqui juntos, ok?" Gabriel não respondeu.
O estacionamento estava iluminado por luzes brancas e frias. O jovem, talvez com uns 20 e poucos anos, estava desmaiado, cercado por um pequeno grupo de curiosos. Gabriel dispersou a multidão com autoridade, enquanto Marina checava os sinais vitais do paciente. Frequência cardíaca irregular, ela relatou, segurando o monitor. Gabriel rapidamente iniciou o procedimento. As mãos do jovem estavam frias, quase pegajosas, mas Gabriel ignorou o incômodo. Ele estava acostumado a trabalhar em situações extremas. Quando o jovem retomou a consciência com um suspiro repentino, Gabriel sentiu a mesma sensação estranha. Segurando o pulso do paciente, ele foi tomado por uma visão breve, mas vívida, o rosto do jovem, pálido e deformado, como se estivesse morto. Ele piscou, tentando afastar a imagem. O paciente estava vivo, falando com Marina, embora desorientado. Gabriel balançou a cabeça e voltou ao trabalho, mas suas mãos tremiam levemente enquanto preparava o transporte para o hospital. Tudo bem? Marina perguntou, mais uma vez percebendo sua hesitação. Gabriel apenas acenou com a cabeça. De volta à base, ele foi direto para o banheiro, trancando a porta. Lavou as mãos repetidamente, mas a sensação de algo estranho em sua pele não desaparecia. Ele ergueu o olhar para o espelho. Pela primeira vez, notou um brilho pálido e irregular sob a luz fluorescente, algo que não estava lá antes. Marina bateu à porta. Gabriel, está tudo bem? Ele respirou fundo, controlando a voz. Sim, só preciso de um minuto. Mas, ao sair, os olhos dela estavam cheios de perguntas que ele não tinha coragem de responder. O silêncio na base tornava cada som mais nítido, o zumbido do computador, o ranger de uma cadeira, a respiração nervosa de Marina. Gabriel, sentado diante do monitor, lia obsessivamente os arquivos de ocorrências antigas, sua expressão se tornando cada vez mais tensa. O que está procurando? Marina perguntou, cruzando os braços na porta. Ele hesitou, mas acabou respondendo. Algo que explique isso. No monitor, registros de paramédicos mencionavam experiências incomuns, vozes, visões, uma sensação de carregar algo além do peso físico do trabalho. Uma frase em particular chamou a atenção de Gabriel. As almas nunca retornam intactas. Marina leu por cima de seu ombro, visivelmente confusa. Isso parece loucura. Gabriel interrompeu, completando a frase. Ela não respondeu. Em vez disso, perguntou suavemente. Você acha que está acontecendo com você? Ele não conseguiu encará-la. Não sei. Antes que pudessem continuar a conversa, o rádio chiou novamente. Unidade Alfa, emergência no edifício Plaza 14, 12º andar. Paciente inconsciente. A caminho do local, Gabriel se manteve em silêncio, as palavras dos relatos ecoando em sua mente. Marina tentou puxar assunto, mas desistiu ao ver a concentração sombria dele. No prédio, a cena era caótica. O paciente, um homem de meia idade, estava em parada cardíaca. Marina iniciou a ventilação enquanto Gabriel ajustava o desfibrilador. Carregar a 200, ele ordenou, a voz firme apesar do tremor nas mãos. Após o terceiro choque, o coração do paciente voltou a bater, mas Gabriel congelou. Por um breve momento, ele viu figuras sombrias no canto da sala, seus olhos brilhando como brasas. Elas não estavam lá antes. Gabriel! Marina chamou, percebendo que ele estava imóvel. Ele piscou e as figuras desapareceram. Estou bem, respondeu, retomando o foco. Na ambulância, durante o transporte, Gabriel sentiu algo ainda pior. Enquanto segurava a mão do paciente estabilizado, percebeu que a marca em sua pele parecia arder, como se expandisse com cada batimento cardíaco do homem. Ele recuou instintivamente, e Marina o olhou com preocupação. O que foi agora? Ela perguntou. Nada. Cuide do monitor, ele respondeu bruscamente, evitando qualquer explicação. Ao retornarem à base, Marina finalmente o confrontou. Você não pode continuar assim. Precisa me dizer o que está acontecendo. Gabriel explodiu. Você não entenderia. Ela deu um passo para trás,
chocada com o tom dele. Ele percebeu o erro, mas já era tarde demais. Sem dizer mais nada, Gabriel foi para o banheiro novamente. No espelho, sob a luz fria, ele viu que a marca em sua mão agora se estendia como raízes pálidas subindo por seu antebraço. Ele tocou a pele, sentindo uma estranha pulsação sob ela. No fundo, ele sabia que aquilo não terminaria tão cedo. Gabriel sentia o peso do silêncio enquanto Marina o ignorava deliberadamente. Eles tinham recebido outra chamada, e a ambulância avançava pelas ruas molhadas, mas o clima entre os dois era tenso. Marina focava no tablet com as informações da ocorrência, enquanto Gabriel mantinha os olhos fixos na estrada. E o homem, 45 anos. Relato de ataque cardíaco, disse ela finalmente, a voz firme, mas distante. Ele apenas assentiu. Chegaram ao endereço, uma oficina mecânica. Um pequeno grupo de funcionários rodeava o homem desmaiado no chão de concreto manchado de óleo. Gabriel foi o primeiro a agir, verificando os sinais vitais. A ausência de pulso confirmou a gravidade da situação. Compressões, agora, ordenou, enquanto Marina preparava o desfibrilador. Cada movimento parecia automático, mas dentro de Gabriel havia um caos crescente. Ele sabia o que viria. E veio. Assim que o desfibrilador foi ativado e o homem deu um suspiro profundo, os sussurros começaram. Gabriel congelou, olhando ao redor. Havia sombras, mais fortes e nítidas do que nunca, movendo-se nos cantos da sala. Ele piscou, esperando que desaparecessem, mas desta vez elas permaneceram. Marina percebeu que algo estava errado. Gabriel, o que você está vendo? Ele recuou um passo, o olhar fixo em um ponto vazio na sala. As figuras sombrias estavam lá, todas com rostos que ele reconhecia. Eram os pacientes que havia salvo. Eles o encaravam, os olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. Eles estão aqui, murmurou, a voz trêmula. Quem está aqui? Marina perguntou, tentando trazê-lo de volta à realidade. Gabriel balançou a cabeça, tentando se concentrar. Nada. Continue monitorando o paciente. Eles terminaram o atendimento, estabilizando o homem e o transportando para o hospital. No caminho de volta à base, Marina não conseguia mais conter sua preocupação. Você precisa me contar o que está acontecendo. Agora. Gabriel suspirou, exausto demais para resistir. Desde aquela criança, algo mudou. Eu vejo coisas. Ouço vozes. E... Ele hesitou antes de mostrar a marca em sua mão, agora visivelmente ramificada pelo braço. Marina arregalou os olhos, incrédula. Isso estava aí antes. Ele balançou a cabeça. Cada vida que eu salvo faz isso crescer. E agora, acho que eles estão me seguindo. Ela engoliu em seco, tentando processar. Talvez isso seja psicológico. Um trauma acumulado. Não é psicológico. Ele retrucou, sua voz ecoando na cabine da ambulância. Eu os vejo, Marina. Os pacientes. Aqueles que eu trouxe de volta. Eles não queriam voltar. O rádio interrompeu a conversa, com uma nova chamada. Unidade Alfa, emergência em colisão de veículos na rodovia central. Gabriel fechou os olhos, tentando reunir forças. Ele sabia que a noite ainda não havia terminado. A ambulância acelerava pela rodovia, iluminada apenas pelas luzes piscantes e o brilho intermitente dos faróis dos carros. Marina permanecia calada, segurando firmemente o tablet com as informações do acidente. Gabriel dirigia como se estivesse em piloto automático, mas seu rosto estava pálido e tenso. Chegaram ao local do acidente, um carro destruído, virado na margem da estrada. 2 ocupantes presos nas ferragens. O som da chuva misturava-se com os gritos de desespero e o barulho das sirenes de outras equipes que chegavam. Vamos começar com o motorista. Gabriel gritou, pegando o kit de emergência. Marina correu para o lado do passageiro, verificando o segundo ocupante. Este está inconsciente, mas ainda respirando. O motorista, no entanto, estava em parada cardíaca. Gabriel iniciou o procedimento enquanto a equipe de resgate cortava as ferragens para liberar o corpo. Suas mãos tremiam,
não apenas pelo esforço físico, mas pelo terror crescente. Ele sabia o que aconteceria quando o coração do homem voltasse a bater. E aconteceu. Assim que o monitor cardíaco deu sinal de vida, Gabriel sentiu o ar ao seu redor mudar. O mundo pareceu escurecer momentaneamente, e ele viu as figuras novamente. Não mais à distância, mas ao seu lado, sussurrando, tocando seus ombros, suas mãos, sua pele. Gabriel, gritou Marina. Está tudo bem? Ele mal conseguia ouvir. As sombras agora tinham rostos, rostos que ele reconhecia. A criança da rua Bela Vista, o jovem do estacionamento, o homem da oficina. E eles estavam furiosos. Você os trouxe de volta, uma voz soou em sua mente, baixa, quase um rugido. Não era para nós estarmos aqui. Gabriel tropeçou para trás, derrubando o desfibrilador. Marina correu até ele, segurando seus braços. Gabriel, você precisa se concentrar. Eles estão aqui. Eles não me deixam em paz. Ele tremia, as palavras saindo em soluços. Os bombeiros finalmente retiraram os ocupantes do carro. Marina assumiu o controle, comandando os procedimentos enquanto Gabriel permanecia imóvel, encostado na ambulância. Ele olhou para a marca em seu braço, agora irradiando luz, e percebeu que ela não estava mais crescendo. Em vez disso, parecia pulsar, como se algo estivesse vivo sob sua pele. De volta à sala de emergência do hospital, o caos continuava. Os pacientes do acidente estavam sendo tratados, mas Gabriel se sentia completamente deslocado. As sombras o seguiram até ali, vagando pelos corredores, sussurrando em sua mente. Ele não aguentava mais. Preciso sair daqui, disse a Marina, abruptamente. Ela tentou detê-lo, mas ele já estava caminhando para fora. No estacionamento, sob a chuva, Gabriel parou e gritou para o vazio. O que vocês querem de mim? As sombras o cercaram, finalmente tomando forma clara. Uma figura se destacou entre elas, alta, com olhos que pareciam perfurar sua alma. Você é nosso agora. Cada vida que você salvou pertence a nós. Gabriel caiu de joelhos, sentindo o peso de todas as decisões que tomara em sua carreira. Ele não sabia se havia como escapar. Marina o encontrou ali minutos depois, encharcado e tremendo. Ela não disse nada, apenas colocou a mão em seu ombro. Gabriel a olhou, mas os olhos dela estavam cheios de algo que ele reconheceu imediatamente: medo. A noite caía sobre a cidade, envolta em névoa e escuridão. As sirenes cortavam o silêncio, anunciando mais uma emergência. Eduardo ajustou o cinto de segurança e deu a partida na ambulância. Ele já conhecia bem o peso de uma noite como aquela, a sensação de que algo sempre estava à espreita, pronto para quebrar a monotonia do turno e se transformar em uma tragédia. Para ele, esse caos já era rotina. Ele não tinha medo de morrer, mas temia falhar. As falhas, essas, o seguiam, como uma sombra que ele não conseguia afastar. A morte da irmã, também paramédica, ainda pairava sobre ele. Apesar de todo o seu treinamento, havia uma escolha que ele não pôde fazer naquele dia. E essa escolha o assombrava todas as noites. Eduardo, pode nos ouvir? Disse a voz rouca do rádio, interrompendo seus pensamentos. O endereço de uma nova emergência foi transmitido. Ele não respondeu imediatamente, absorvendo a ansiedade que se formava em sua garganta. Era apenas mais um acidente. Eles eram todos assim, inesperados, caóticos, muitas vezes, fatais. O tráfego estava pior do que o habitual, mas Eduardo não se importava. Nada poderia apressar o inevitável. Ele só sabia que o momento de agir, de salvar ou perder, sempre chegava rápido demais. Quando chegou ao local, uma cena que ele já havia visto tantas vezes o aguardava. Um carro virado, vidros estilhaçados, um corpo estendido na rua. A cena era comum, mas o cheiro de combustível e a presença da morte sempre pareciam renovados, como se a cada ocorrência fosse a primeira vez. Eduardo saltou da ambulância, correndo até a vítima. Quando chegou, ele parou por um instante, absorvendo a visão do homem caído no asfalto.
O rosto estava visivelmente machucado, mas o que o fez hesitar foi algo que ele não conseguia explicar. Ele viu um brilho nos olhos do homem, como se o reconhecesse. Eduardo se inclinou para verificar os sinais vitais. Mas ao fazê-lo, o homem abriu os olhos e, com um esforço visível, sussurrou: "Eu sei o que você fez." As palavras atingiram Eduardo como um soco no estômago. Ele se afastou, confuso. O rosto do homem parecia distorcido, mas ele poderia jurar que viu algo familiar. Algo que o fazia lembrar da irmã, embora fosse impossível. Ele engoliu em seco e começou os procedimentos. A voz do rádio surgiu novamente, como um lembrete distante de que ele deveria seguir em frente. "Eduardo, o que está acontecendo? Você está bem?" Mas a pergunta já não fazia sentido. As palavras do homem continuavam ecoando em sua mente. Ele já tinha ouvido essas palavras antes, em um pesadelo que o perseguia há anos. E então, antes que pudesse raciocinar, o homem fechou os olhos. Sua vida se esvaiu rapidamente, e Eduardo sentiu o peso de mais uma falha sobre seus ombros. Ele não havia conseguido salvar aquele homem. E, por um instante, parecia que ele também não salvaria a si mesmo. Eduardo sentou-se na frente da ambulância, seu olhar perdido no farol vermelho piscante. O silêncio que se seguiu à morte do homem foi opressor. Ele olhou para as mãos, ainda tremendo, tentando se convencer de que havia feito o que podia. Mas as palavras daquele homem ecoavam em sua mente, distantes e pesadas, como se um peso invisível estivesse apertando seu peito. O rádio estalou, interrompendo seus pensamentos. "Eduardo, você está recebendo mais uma chamada." "Preparado?" Ele respirou fundo, como se a pergunta fosse uma provocação. Claro que não estava preparado, mas nada em sua carreira ou na vida o havia preparado para o que estava prestes a acontecer. Ele desligou o rádio e ligou o motor da ambulância novamente. O caminho à frente parecia uma estrada comum, mas Eduardo sentia como se estivesse seguindo por uma trilha desconhecida. Chegando ao novo local, Eduardo saiu rapidamente do veículo, o coração disparado. A cena era semelhante a tantas outras, um acidente de carro, vítimas presas nas ferragens. Ele correu até o primeiro veículo, onde uma mulher jovem estava inconsciente, seu corpo côncavo devido ao impacto. Eduardo se preparou para agir, mas, antes de tocar a vítima, teve uma sensação estranha. Algo na mulher parecia familiar. Ele parou por um momento, tentando afastar a ideia. Estava cansado demais para pensar, mas a sensação persistia. Ao examinar a mulher mais de perto, o choque foi imediato. O rosto da vítima, embora machucado, era o de sua irmã, Laura. Sua mente começou a girar. Ele olhou para os outros paramédicos ao redor, mas ninguém parecia notar a semelhança. Era impossível que fosse ela, ele sabia disso. Laura havia morrido há anos. Mas o rosto era inegavelmente o mesmo. "Vamos, Eduardo. Não temos tempo", gritou um dos colegas, puxando-o de volta à realidade. Eduardo tentou se recompor, focando em sua tarefa. Mas, à medida que começava a trabalhar nos procedimentos, as imagens de sua irmã começaram a invadir sua mente. Ele viu a si mesmo, anos atrás, tentando salvar Laura. O som das sirenes parecia um eco distante, as mãos suadas de pavor. A dor da perda se reergueu em seu peito, como se ele estivesse revivendo o momento da morte dela. Quando finalmente conseguiu estabilizar a mulher, ela abriu os olhos. A visão foi tão repentina quanto aterradora. Eduardo parou por um segundo, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Seus olhos estavam fixos nos dele, como se os reconhecesse. Mas, antes que ele pudesse reagir, ela disse, com uma voz rouca e quase inaudível: "Você se lembra de mim, Eduardo?" As palavras o atingiram como um golpe de realidade. Eduardo sentiu o coração bater forte em seu peito. Ele se afastou instintivamente, sem saber como responder. Mas a mulher não parava de olhar para ele com uma intensidade desconcertante. Algo em seu olhar parecia desafiador, como se ela soubesse mais do que ele estava disposto a admitir. O pânico começou a tomar conta dele. Não podia ser sua irmã, ele sabia disso.
Mas o que estava acontecendo com ele? A dor de ver o rosto familiar, ouvir a voz distante, só fazia aumentar a sensação de que ele estava preso em algo muito maior, algo que não conseguia controlar. O colega novamente o puxou da realidade. Eduardo, precisamos levar essa vítima ao hospital. Vamos. Mas ele ainda estava paralisado, tentando entender o que havia acontecido. Quando finalmente entrou na ambulância com a mulher, ele sentiu um arrepio frio percorrendo sua espinha. Estava começando a duvidar de sua própria sanidade. As ruas da cidade pareciam embaçadas, como se tudo estivesse se distorcendo ao seu redor. Ele não sabia mais o que era real. A viagem até o hospital foi silenciosa, exceto pelo som das sirenes e o ruído constante do motor da ambulância. Eduardo não conseguia afastar a imagem da mulher. O olhar que ela lhe dirigira, tão familiar, ainda o perseguia. Ele tentou se concentrar no trabalho, medindo sinais vitais, fazendo anotações, mas nada parecia funcionar. A sensação de estar perdendo o controle se intensificava a cada minuto. Quando finalmente chegaram ao hospital, os médicos estavam prontos para receber a paciente. Eduardo desceu da ambulância, ainda perdido em seus pensamentos, tentando dissipar as alucinações que o assombravam. A mulher fora levada diretamente para a sala de emergência, e ele ficou parado no corredor, sentindo-se como um espectador em sua própria vida. A voz do rádio o chamou de novo. Ele pegou o aparelho e ouviu, com a mente em turbilhão. Eduardo, precisamos de você em outra ocorrência. O local é próximo, outra vítima de acidente. Ele respirou fundo, tentando se concentrar. Não havia mais espaço para o passado em sua mente. O trabalho ainda o chamava. Mesmo assim, ao entrar na ambulância, algo o impulsionava a seguir em frente, como se estivesse destinado a encontrar algo, ou alguém, naquela noite. Quando chegou ao novo local, uma cena tão familiar quanto as anteriores o aguardava. Um carro capotado, e dentro dele, uma mulher. Ela estava inconsciente, mas os sinais de vida eram claros. Eduardo já havia se preparado para o choque da visão, mas algo naquela vítima fez com que seus olhos se fixassem nela. O cabelo, o semblante. A mulher parecia tão parecida com Laura, sua irmã, que ele quase não conseguiu respirar. Não era possível. Não poderia ser. Ele tinha que ser racional, ele sabia disso. Mas a visão o paralisou. Ele tentou desviar o olhar, concentrando-se nos procedimentos. No entanto, enquanto trabalhava para estabilizar a vítima, os flashes de sua irmã começaram a surgir, como se ele estivesse revivendo o momento em que a perdeu. Ele sentiu um aperto no peito, uma pressão crescente. Cada movimento que fazia parecia mais uma falha iminente. O rosto da mulher no banco do motorista, a expressão congelada no momento do impacto, o sangue, o som da sirene, tudo parecia um reflexo. Ele estava preso em um ciclo que não sabia como quebrar. Quando conseguiu estabilizar a vítima e olhou mais uma vez para seu rosto, algo quebrou dentro dele. Ele tinha visto aquele rosto antes, nos pesadelos que o perseguiam desde a morte de Laura. Ele sentiu a garganta apertar e, por um momento, imaginou que seria impossível continuar. Mas não havia escolha. Ele não podia simplesmente desistir. Mesmo que sua mente estivesse gritando para ele não podia se permitir falhar outra vez. Quando ele finalmente conseguiu colocar a vítima na ambulância, ouviu um suspiro fraco. Seus olhos estavam abertos e, por um momento, Eduardo ficou sem palavras, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Aqueles olhos eram os mesmos olhos de Laura. A mulher tentou falar, mas a voz dela falhou, deixando apenas um gemido rouco. Eduardo não conseguia entender. Estava ficando louco, ou havia algo mais acontecendo ali, algo que ele não podia controlar. A ambulância estava agora em movimento, as luzes piscando enquanto ele tentava processar o que estava acontecendo. O ciclo parecia se repetir, e ele não sabia como impedir. Ele havia perdido a irmã uma vez, e agora, à medida que olhava para aquele rosto familiar, ele temia que o destino o estivesse forçando a reviver a dor. O medo o consumia. Ele estava preso no pesadelo de não conseguir salvar ninguém, nem mesmo a si mesmo.
O hospital estava mais vazio do que Eduardo imaginava. O som das máquinas e as conversas abafadas dos médicos e enfermeiros eram como ecos distantes em sua mente. Ele havia deixado a paciente sob os cuidados da equipe, mas seu corpo ainda tremia. O rosto daquela mulher estava gravado em sua memória, e, por um momento, ele se pegou se perguntando se não seria melhor abandonar tudo. Talvez sua mente estivesse apenas sobrecarregada, incapaz de lidar com o peso da culpa que ele carregava há anos. Enquanto caminhava pelo corredor, tentando processar o que acontecerá, ele passou por um espelho. Ele se parou por um momento, encarando seu reflexo. O homem que olhava de volta parecia exausto, envelhecido, como se tivesse vivido uma vida inteira em apenas alguns dias. As olheiras estavam profundas, e os olhos estavam vidrados, como se o cansaço fosse um fardo que ele nunca mais conseguiria deixar para trás. E então, como se tivesse sido puxado por um fio invisível, ele se virou para a porta da sala de emergência, a última que ele passará. Algo o atraía. Ele hesitou, mas não podia ignorar o impulso. Entrou sem fazer barulho, e logo percebeu que estava novamente diante de algo impossível. Na cama, a mulher estava agora mais calma, mas seu olhar estava fixo em Eduardo. Ela parecia saber algo, e isso fazia Eduardo sentir um calafrio. Ele não sabia mais o que fazer com aquilo. Ele queria acreditar que estava perdendo a sanidade, que os pesadelos estavam misturando-se com a realidade. Mas quando ela falou, as palavras atingiram-no como uma verdade nua e crua. Você não pode fugir, Eduardo. Você sempre foi o culpado. Ele se afastou abruptamente, o rosto pálido. As palavras pareciam ter vindo de sua irmã, e não da mulher ali, na cama. A voz, rouca e familiar, o fez engolir em seco. Como ela sabia disso? Como sabia da dor que ele carregava? A culpa o engolia novamente, e ele se viu à beira de um colapso. Não, não pode ser. Ele tentou se convencer, balançando a cabeça. Ele queria gritar, mas as palavras estavam presas em sua garganta. A mulher sorriu, e algo em seu sorriso fez Eduardo perceber que ele não estava mais no controle. A sensação de déjà vu era insuportável, como se ele estivesse vivendo o mesmo momento repetidamente, incapaz de mudá-lo. A voz de Laura, sua irmã, sussurrando em sua mente, parecia crescer a cada segundo, até se tornar uma pressão esmagadora. Você falhou. Sempre falhou, e vai continuar falhando, Eduardo. Não há como escapar. As palavras não eram aquelas da mulher na cama. Era Laura, falando com ele, como se estivesse diretamente ao seu lado. Ele fechou os olhos, tentando afastar o som da voz, mas não conseguia. A dor da perda estava esmagando, e ele não sabia mais onde terminava a realidade e onde começava a ilusão. Ele se sentou ao lado da cama, com a cabeça entre as mãos, sentindo a angustiante verdade se fechar sobre ele como uma armadilha. E então, a mulher sussurrou, com uma calma perturbadora: a verdade não pode ser ignorada. Você está destinado a reviver esse ciclo. Você não pode mudar o passado, Eduardo. A culpa te condenou. O ar parecia denso e abafado, e Eduardo, agora sem forças, levantou-se da cadeira. Ele estava prestes a sair da sala, mas antes que pudesse alcançar a porta, ele ouviu um último suspiro. Ao olhar para trás, viu a mulher com um sorriso macabro, seus olhos agora completamente escurecidos. O pânico o envolveu. Antes que pudesse reagir, ele sentiu uma dor aguda no peito, como se uma faca tivesse sido cravada ali. Ele olhou para as próprias mãos, que estavam tremendo, e, por um momento, teve a sensação de que a visão diante dele estava distorcida, irreconhecível. A realidade parecia desmoronar ao seu redor. Ele estava vendo coisas, ouvindo vozes, e a verdade de suas falhas o engoliam de forma implacável. Ele não conseguia mais distinguir o que era real e o que era apenas uma alucinação de sua mente em frangalhos. Mas uma coisa era clara: o ciclo estava apenas começando. Eduardo estava em pé diante da janela do hospital, observando a noite que parecia interminável. O vento frio cortava o vidro, mas ele não sentia nada. A sensação de vazio o consumia por completo. Ele se perguntava:
Como poderia alguém tão quebrado como ele, alguém que falhara tantas vezes, encontrar um caminho de volta? A dor da perda de Laura não estava apenas em sua memória. Ela era palpável, como uma sombra que o seguia, implacável. Ele olhou para as mãos. As mesmas mãos que haviam falhado. As mesmas mãos que agora pareciam não servir para mais nada. O som do rádio o interrompeu, e ele, sem vontade, pegou o aparelho. A voz da central foi clara. Eduardo, há outro chamado para você. Acidente de carro. Localizado no centro. Ele engoliu em seco. O que mais ele poderia esperar? Os mesmos sinais de falha, os mesmos rostos. Tudo parecia cíclico, uma repetição sem fim de tragédias, de vidas que ele não conseguia salvar, nem mesmo a sua própria. Ele se virou, decidido. Não havia mais o que fazer. Era tarde demais para evitar. Ao chegar no local, ele não estava surpreso ao ver o carro capotado e as vítimas presas nas ferragens. Mas havia algo diferente dessa vez. Ele se aproximou e, à medida que se aproximava, um sentimento de reconhecimento tomou conta dele. Não era só o cheiro familiar de gasolina, de dor e pânico. Era o rosto das vítimas. A primeira coisa que viu foi uma mulher, inconsciente, com o cabelo espalhado pela calçada. O rosto estava ensanguentado, mas ele poderia jurar que o conhecia. Eduardo sentiu uma pressão no peito, a mesma que sentirá ao ver os outros rostos semelhantes. E então, antes que ele pudesse se aproximar, ouviu uma voz suave. Eduardo, você finalmente chegou. Era a mesma voz. A voz de sua irmã. Ele olhou ao redor, mas ninguém parecia perceber. O medo o envolveu e, com os olhos arregalados, ele se agachou ao lado da vítima. Ao tocar seu braço, a mulher abriu os olhos, revelando a expressão familiar de Laura, mas, dessa vez, os olhos estavam vazios, sem vida. Ela falou de novo, com um sorriso inquietante. Você falhou de novo. As palavras perfuraram seu coração. Ele não sabia mais como reagir. O pânico tomou conta de seu corpo, mas ele não conseguia se mover. Era como se a cena fosse um espelho da dor que ele carregava dentro de si. Mais uma vez, ele havia falhado. E agora, a presença de Laura parecia se tornar física. Ele sentiu o peso da perda, não apenas do acidente, mas de todas as vidas que ele não conseguiu salvar. Ele lutou para focar. Ele precisava agir, precisava salvar a mulher, mas não sabia mais como. A visão de Laura, ou do que restava dela, o paralisava. O que ele estava vendo? Seria tudo uma alucinação? Ou o passado finalmente o estava consumindo? A voz do rádio cortou o silêncio novamente, mas dessa vez ele não podia mais ouvir. Ele estava perdido, não só na confusão da cena, mas em seu próprio colapso psicológico. Ele olhou novamente para o rosto da mulher. Seus olhos estavam fixos nele, esperando uma resposta, esperando algo. Você não pode fugir, Eduardo. Não há escapatória. Ele sentiu o peso daquelas palavras como se fossem uma sentença. A realidade havia se distorcido completamente. Ele estava preso, revivendo o mesmo ciclo de falhas, de mortes que ele não podia evitar, de um destino que parecia não ter fim. E, antes que pudesse tomar uma decisão, a mulher na rua, com um sorriso de derrota, fechou os olhos para sempre. Eduardo não sabia se havia sido ele quem a perdeu ou se a vida a havia arrancado dele novamente. Mas, naquele momento, ele percebeu que o verdadeiro terror não era a morte em si, mas a incapacidade de sair de seu próprio tormento. A culpa, a dor e o medo que o consumiam não o deixariam jamais. A ambulância, o som das sirenes, tudo parecia distante, como se Eduardo estivesse preso dentro de um pesadelo interminável. Ele não tinha mais certeza se estava sonhando ou acordado. Só sabia que a história, seu próprio sofrimento, estava longe de acabar. A chuva caía forte sobre a cidade, misturando-se ao som das sirenes e aos gritos abafados dentro da ambulância. Lucas Martins ajustou os fones de ouvido e tentou se concentrar na estrada à sua frente. Os reflexos da água nas ruas pareciam distorcer tudo, mas ele estava acostumado com isso.
No fim das contas, a chuva sempre vinha, e ele sempre estaria lá para atender. O rádio craqueou, interrompendo o som monótono do motor. A voz do despacheiro soou, urgente e profissional. Unidade 57, atendimento de trauma. Rua das Violetas, número 39. Repito, trauma grave. Envio imediato. Lucas trocou um olhar com seu parceiro, Fábio, que estava sentado ao lado, com um semblante cansado, mas ainda focado. Vamos nessa, Lucas. Mais um. Mais um. Lucas respondeu, apertando o volante com força, como se o ato de dirigir fosse um modo de afastar a tensão que começava a apertar seu peito. Quando chegaram à cena, a visão que os aguardava era um pesadelo de sangue e metal retorcido. Um carro capotado, envolto em fumaça e vidro quebrado. A vítima, uma jovem mulher, estava presa no banco do motorista, inconsciente e com o rosto parcialmente coberto pelo sangue que escorria de um ferimento profundo na testa. Lucas sabia o que fazer. A rotina do trabalho, os protocolos, estavam tão enraizados nele que, por um momento, sua mente estava em piloto automático. Fábio cuidava da imobilização, enquanto Lucas rapidamente verificava os sinais vitais da vítima. Ela estava fraca, mas respirava. Vamos ter que correr contra o tempo, Fábio. Leve a maca, eu cuido dela aqui. Vamos. O caminho até o hospital parecia mais longo do que nunca. Lucas não desviava os olhos da paciente. A mulher, tão jovem, tão cheia de vida, agora parecia uma marionete em suas mãos, dependente de tudo o que ele pudesse fazer para salvar sua vida. Ele não parava de pensar em como se sentia estranho, como se aquele atendimento não fosse o primeiro. Algo nele parecia familiar, como se já tivesse visto aquela cena antes. Mas não havia tempo para pensar nisso. Ele precisava salvar aquela vida. Quando finalmente chegaram ao hospital, os médicos estavam prontos para recebê-los, mas a jovem não resistiu. Ela morreu minutos depois de ser transferida para a sala de emergência. Lucas ficou parado, observando os médicos se afastarem da cama, sem acreditar no que havia acontecido. Não podia ser. Ele tinha feito tudo certo. Ela não podia ter morrido. Não assim. Mas a dor de saber que ela já estava morta antes mesmo de chegar ao hospital parecia esmagá-lo. Enquanto o som do monitor cardíaco morria em seu ouvido, ele ouviu uma voz, tão clara que o fez arrepiar. Não era da jovem mulher, mas era como se ela estivesse falando diretamente com ele. Você não fez o suficiente. O rádio de comunicação na ambulância estava desligado, mas a voz persistiu, como um sussurro distante. Você não fez o suficiente. Lucas piscou várias vezes, tentando se livrar da sensação de que estava delirando. Mas algo dentro dele sabia que não era uma alucinação. Ele havia ouvido aquela voz. Enquanto os médicos saíam da sala, Lucas olhou para a jovem mulher, agora fria e pálida na cama. Ele queria gritar, mas algo o impediu. A chuva, que ainda caía lá fora, parecia um pano de fundo distante agora. O som das sirenes ainda ecoava em sua mente, mas a voz que ele ouvirá, tão nítida, não deixava espaço para mais nada. O dia seguinte foi uma mistura de confusão e silêncio. Lucas não conseguia parar de pensar na jovem, nem mesmo quando estava de volta à ambulância, pronto para mais um turno. O som do rádio, que normalmente soava como uma presença constante em seu trabalho, agora parecia distante, abafado. A voz da vítima ainda ecoava em sua mente, repetindo a mesma frase: você não fez o suficiente. Naquela noite, quando chegou em casa, ele tentou se distrair. Ligar a TV, preparar algo simples para comer, mas tudo o que ele conseguia ouvir era a mesma voz. Uma voz que parecia tão real quanto qualquer outra que ele já tivera que escutar durante os resgates. Ele se forçou a dormir, mas o que ele encontrou em seus sonhos foi ainda mais perturbador. Em meio à escuridão, ele viu a jovem mulher. Ela estava parada, com os olhos fixos nele, como se o estivesse observando. Lucas tentou se aproximar, mas ela desapareceu antes que ele pudesse tocá-la. Um arrepio percorreu sua espinha quando, de repente, ele ouviu sua voz novamente, mas dessa vez,
parecia mais clara, mais forte. Você não fez o suficiente. Ele acordou suando frio, com o corpo tenso e os olhos arregalados. Olhou ao redor do quarto, procurando algo, qualquer coisa, que explicasse a sensação de opressão que o envolvia. Mas não havia nada. Apenas o vazio da madrugada e o som distante da cidade. O dia seguinte trouxe mais um turno e mais resgates. A rotina estava tentando se impor, mas havia algo de errado. Em cada chamada de emergência, em cada grito abafado no rádio, ele sentia a presença da jovem. Ela o seguia, o atormentava. Às vezes, ele acreditava que estava ficando louco, mas logo ele teria provas de que não era apenas a sua mente. Foi em uma madrugada de terça-feira, enquanto dirigia pela cidade vazia, que o rádio transmitiu uma mensagem de emergência, como de costume. No entanto, ao apertar o botão para ouvir a transmissão, ele não ouviu nada além de uma respiração ofegante, seguida de um sussurro. Você não fez o suficiente. O coração de Lucas disparou. A voz era a mesma. Ele olhou rapidamente para Fábio, que estava ao seu lado, mas Fábio não parecia perceber. Ele estava alheio, como sempre. Lucas tentou se concentrar na estrada, mas a sensação de que algo o observava não desapareceu. Nos dias seguintes, mais mensagens começaram a chegar. Eram sempre as mesmas palavras, sempre a mesma voz. Às vezes, ela vinha no rádio, outras vezes em seu telefone, através de mensagens de texto que ele não conseguia explicar. Ele pensou em apagar tudo, tentar esquecer, mas o mal-estar não passava. Uma tarde, enquanto revisava as fichas de atendimento antigas, Lucas encontrou algo estranho. No caso da jovem mulher, ele não encontrou nenhum registro oficial de que ela tivesse sido vítima do acidente. Ele verificou novamente, mas nada. Como isso era possível? Ele havia feito o resgate. Ele sabia que estava certo. O pensamento o atingiu com força. Talvez a jovem nunca tenha sido uma vítima de verdade. Talvez tudo fosse parte de algo maior, algo que ele não entendia. O que acontecia entre ele e ela? Era uma mensagem do além? Ou ele estava simplesmente enlouquecendo? Ele não sabia a resposta, mas sentia que estava se aproximando de algo, de uma verdade que ele não estava pronto para enfrentar. A madrugada estava calma, mas o silêncio pesava dentro da ambulância, como se algo estivesse prestes a acontecer. Lucas estava nervoso, mais do que costumava estar. Fábio, ao seu lado, já estava acostumado com a tensão que sempre pairava sobre eles, mas hoje era diferente. Hoje, Lucas sentia como se estivesse sendo vigiado. O rádio estalou, cortando o silêncio. Unidade 57, atendimento de trauma. Rua dos Jacarandás, número 52. Chamado de urgência. Repetindo, trauma grave. Envio imediato. Lucas não hesitou. O endereço era distante, e a noite estava particularmente escura, mas o instinto falou mais alto. Ele e Fábio seguiram pela cidade vazia, com a sensação de que algo estava errado, mas sem conseguir identificar o que era. Chegaram ao local em poucos minutos, e o cenário parecia um déjà vu macabro. O carro, com o capô amassado, os vidros quebrados. A vítima estava dentro do veículo, completamente imóvel, com o rosto pálido e o sangue misturado à água da chuva que escorria pela calçada. Lucas se aproximou com rapidez, mas algo na cena o desconcertou. O acidente era quase idêntico ao de dias atrás, o mesmo tipo de batida, a mesma posição da vítima. Era como se ele tivesse voltado no tempo. Ele começou a trabalhar, suas mãos se movendo mecanicamente, seguindo os protocolos. Fábio estava ao seu lado, imperturbável, como sempre. Mas algo estava diferente. A vítima, uma mulher de cabelos escuros e semblante sereno, parecia mais familiar do que deveria. A sensação aumentava a cada segundo, como se o tempo estivesse distorcido. Lucas, com os olhos fixos na mulher, sentiu uma pressão crescente em sua cabeça. De repente, ele a ouviu. Lucas! A voz de Mariana, a mesma voz que o havia atormentado em sua casa, estava ali, no meio da escuridão. Ele piscou, mas a voz não desapareceu. Não é ela. Você sabe. Ele se virou rapidamente para Fábio, mas o parceiro não havia ouvido nada. Ele continuou trabalhando,
como se nada estivesse acontecendo. O rádio emitiu um som estranho, um chiado, e então a mesma voz sussurrou novamente, mais claramente. Você não fez o suficiente. Lucas parou de repente. Seu coração disparou, e ele olhou para a mulher, mais uma vez. Tudo parecia se conectar, a voz, a sensação, a mulher, o acidente. Ele estava sendo manipulado, guiado por algo que não compreendia. Fábio, que finalmente notara o comportamento de Lucas, olhou para ele com uma expressão de preocupação. Ei, você está bem? Vamos, ainda temos trabalho a fazer. Lucas não respondeu de imediato. Ele estava paralisado, com os olhos fixos na mulher. De repente, o pensamento o atingiu com força. O nome dessa mulher era Mariana. A mesma mulher do acidente que ele havia atendido e perdido dias antes. Ele olhou para Fábio, que ainda não parecia entender a gravidade da situação. A mulher, com um leve sorriso, fechou os olhos, e Lucas sabia que a vida dela se extinguia ali, novamente. Ela estava condenada, e ele não podia fazer nada. Antes de a levar para o hospital, ele se afastou por um instante, tentando respirar fundo. Sentiu o peso de todas as mortes que presenciara, todas as vozes não ouvidas. E então, no momento mais sombrio de sua dúvida, a resposta veio à sua mente. Mariana não estava apenas morrendo. Ela estava tentando se comunicar com ele. Você não fez o suficiente, você nunca fará. A voz persistiu, ecoando em sua mente, enquanto ele tentava desesperadamente se concentrar. Mas, no fundo, ele sabia que algo maior do que ele estava acontecendo. A questão era, o que exatamente ele estava enfrentando? Lucas não sabia mais o que pensar. As vozes não paravam. O rosto de Mariana estava diante dele em cada sombra, em cada reflexo, sempre sussurrando nas paredes de sua mente. Ele já não conseguia mais distinguir se estava sonhando ou acordado. Sua mente se tornará um turbilhão de imagens fragmentadas, memórias distorcidas e uma única certeza. Algo estava terrivelmente errado. No hospital, ele tentava seguir com o trabalho, mas tudo parecia falso. As conversas, os gestos automáticos dos colegas, os gritos de socorro, tudo parecia distante, como se estivesse assistindo a uma cena que não fazia parte de sua vida. A ideia de que estava sendo consumido por algo além do seu controle se instalava em seu peito. Foi então que ele decidiu investigar. Não era mais uma questão de sobrevivência profissional, agora era pessoal. Ele precisava entender. Havia algo de profundo na morte daquela mulher, algo que não se encaixava. Ele precisava descobrir o que realmente acontecerá naquela noite, o que ele não conseguia lembrar ou ver. Algo que ele tinha enterrado. Naquela mesma noite, após o expediente, Lucas foi até o local do acidente. A Rua dos Jacarandás, onde ele havia socorrido Mariana, estava deserta. A rua era silenciosa, exceto pelo som do vento que agitava as folhas das árvores. A cidade, que sempre parecia viva à noite, parecia agora engolida pela escuridão. Nada fazia sentido. Ele olhou em volta, procurando por qualquer pista que o conectasse ao acidente. O carro capotado ainda estava lá, embora aparentemente não tivesse sido tocado. Ele sentiu um arrepio na espinha e caminhou até o local onde o veículo havia parado. O asfalto estava manchado, mas a cena parecia ter sido limpa, como se alguém tivesse apagado os rastros. Mas ele sabia que aquilo não era possível. Foi quando olhou para as fichas de atendimento. Ele as havia revisado inúmeras vezes, mas naquele momento, algo saltou aos seus olhos. No arquivo de Mariana, não havia nenhum registro que confirmasse que ela fosse uma vítima. O nome dela não aparecia em nenhuma parte dos documentos relacionados àquele acidente. Isso era impossível. Ele tinha feito o resgate. Ele se lembrava de cada detalhe, de cada respiração, do sangue escorrendo pelo rosto dela. Mas, segundo os registros, ela nunca havia existido ali. Havia algo mais, algo que ele não conseguia entender. A dúvida tomou conta de sua mente. Ele sentiu a cabeça girar e as palavras da jovem mulher voltaram a ecoar, mais claras do que nunca. Você não fez o suficiente. Ele parou, segurando a ficha com força. A sensação de ser consumido pela culpa era avassaladora. Ele havia falhado, não apenas no resgate, mas em algo muito mais profundo. E agora ele entendia. A jovem não estava apenas morta, ela nunca havia sido salva. Ela tinha morrido antes mesmo de ele chegar.
Mas como isso era possível? Como ele poderia estar sendo perseguido por algo que não existia? Desesperado, Lucas olhou ao redor. A rua estava silenciosa, sem vida, mas a sensação de estar sendo observado era inescapável. Ele precisava de respostas, precisava entender o que estava acontecendo, antes que o passado o devorasse por completo. De repente, ele ouviu novamente a voz. Era fraca, como um sussurro, mas ele a reconheceu instantaneamente. Você sabe o que aconteceu. Agora, só você pode ajudar. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés, e o que parecia ser o fim da investigação agora se tornava o início de algo muito maior. O que ele achava que sabia não passava de uma ilusão. O verdadeiro tormento estava apenas começando. Lucas mal conseguia respirar enquanto caminhava pela rua deserta. O eco da voz de Mariana ainda ressoava em sua mente, mais insistente do que nunca. A sensação de estar sendo observado se intensificava a cada passo que ele dava. O vento, que antes parecia apenas um ruído distante, agora tinha um tom ameaçador, sussurrando palavras que ele não queria ouvir. Ele se perguntava se ainda havia uma saída, se aquilo tudo fazia sentido, ou se ele estava de fato enlouquecendo. A verdade, no entanto, parecia escapar de suas mãos, como areia entre os dedos. Algo tinha acontecido naquela noite, algo que estava além de seu entendimento. E quanto mais ele tentava se afastar, mais a voz se tornava forte e clara. Ele chegou ao hospital, mas não entrou. Ficou parado na entrada, observando as luzes que piscavam nas janelas, como se estivessem em sintonia com o turbilhão dentro de sua mente. Aquele lugar, que sempre foi sinônimo de salvação e segurança, agora parecia opressor. A morte parecia estar em todos os cantos, aguardando. O rádio de comunicação, que ele carregava com tanto hábito, estava em silêncio. Mas ele sentia que não precisava mais dele. As palavras que Mariana repetia eram mais do que suficientes para guiá-lo. A dor da culpa que ele carregava era insuportável. Ele não poderia mais ignorar as mensagens que havia recebido. Não poderia mais fugir. Enquanto caminhava, Lucas começou a recordar fragmentos de sua infância, coisas que ele havia enterrado há muito tempo. Lembranças distorcidas e embaçadas de um evento que ele nunca quis enfrentar. Sua mãe, o acidente, e a sensação de que ele não fizera o suficiente, de que poderia ter feito algo para evitar tudo aquilo, de que, de alguma forma, ele havia falhado. Agora, ele entendia. O ciclo se repetia. A jovem mulher, Mariana, era um reflexo de seu próprio sofrimento. Ele estava preso, mais uma vez, ao mesmo pesadelo que o assombrava desde a infância. A morte de sua mãe. E a culpa que o consumia. Ele precisava confrontar isso. Precisava enfrentar o que ele sempre tivera medo de encarar. Talvez fosse isso que Mariana queria que ele entendesse. Talvez ela fosse uma manifestação de sua própria dor, seu próprio arrependimento, forçando-o a finalmente aceitar a culpa. Lucas entrou no hospital, decidindo não mais fugir da verdade. A dor que ele sentia era a mesma que ele sentirá ao perder sua mãe. Mas, pela primeira vez, ele estava disposto a enfrentá-la. Ele seguiu pelos corredores vazios, até chegar à sala de emergência onde tudo havia começado. A imagem de Mariana parecia estar ali, esperando-o. Ele a viu novamente, deitada na cama, imóvel. Sua expressão não era de raiva ou dor, mas de uma tranquilidade profunda. Como se tivesse aceitado seu destino. Com os olhos fixos nela, Lucas compreendeu finalmente o que precisava fazer. Ele se aproximou, tocou a mão fria dela e sussurrou: "Eu não posso mais fugir. Eu vou fazer o que você me pediu." E foi nesse momento, enquanto ele se preparava para fazer o último sacrifício, que as portas se abriram, e a luz da sala de emergência iluminou tudo ao seu redor. O que aconteceria depois, ele não sabia. Mas uma coisa era certa, ele não estava mais sozinho.